Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBLCM, onde todas as semanas estou trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível, quando o assunto é banco de dados Oracle, quando o assunto é área de tecnologia. E no vídeo de hoje a gente vai explorar aqui mais uma das responsabilidades de um profissional que administra um banco de dados Oracle. Então, se você trabalha numa empresa que tem banco de dados Oracle, muitas vezes essas atividades aqui vão ser bem interessantes, que você tenha conhecimento delas, entender quem são os responsáveis, entender a importância dessas atividades para que você consiga desenvolver o seu próximo nível profissional. Hoje a gente vai falar sobre o gerenciamento das estruturas de armazenamento do banco de dados. Vocês vão entender como que o Oracle funciona nessa parte de estruturas de armazenamento, ou estruturas de storage, né, quando a gente fala na tradução em inglês. Então, para vocês entenderem de fato como que o Oracle Database ele tem elementos ali importantíssimos, elementos fundamentais que são necessários ali para você conseguir gerenciar da melhor forma possível. Beleza? Você está gostando aqui dos nossos vídeos, cara? Se inscreva no nosso canal, habilite as notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos aqui no canal da DBLCM e o nosso objetivo é poder cada vez mais trazer um conteúdo prático, aplicável, algo que você consiga já estar implementando para você destravar o seu próximo nível profissional. Beleza? Vamos lá, pessoal. Fala um pouquinho aí sobre as estruturas de armazenamento do banco de dados. Então, a gente poderia aí falar, quando você olha na documentação da Oracle, nos temas da prova do ACP, por exemplo, é das estruturas de storage do database, tá? Então, você vai entender um pouquinho agora como que essas estruturas são importantes e como que você pode gerenciar essas estruturas. Então, primeiramente, você precisa entender quais são essas estruturas, como elas são divididas internamente dentro do Oracle, para você conseguir gerenciá-las da melhor forma possível, tá? E muitas vezes, você tendo esse conhecimento, você vai conseguir conseguir executar várias atividades, ser útil aí para muitas empresas, tá? Inclusive, pessoal, esse é um tópico que cai na primeira prova do ACP. Então, a gente fala bastante sobre a prova 082, 083, das duas provas aí do ACP 19, e esse é um tema, cara, se você não souber, é importantíssimo que você domine, que você saiba exatamente sobre a importância desses temas aqui dentro da administração do Oracle Database. Vamos lá, pessoal. De forma geral, primeira coisa que eu queria trazer aqui para vocês sobre essa parte conceitual do Oracle, tá? Eu vejo que muitas pessoas chegam aqui na DBLCM com muita dificuldade nessa parte, digamos assim, teórica e conceitual, porque sempre olham um script na internet, olham um comando na internet, sai executando e não está entendendo de fato aquilo que está sendo feito, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, que o Oracle ele foi feito aí com dois tipos de estrutura, tá? A estrutura física e a estrutura lógica, tá? Então, na estrutura física, você pode ver e operar a partir dentro do sistema operacional. Tá? Então, se você está instalado o Oracle no Windows ou no Linux, você vai conseguir enxergar essa estrutura física lá, os arquivos de fato. Tá? Então, é importante que você entenda que a estrutura física é aquilo que você consegue visualizar ali e operar dentro do sistema operacional, como os arquivos físicos são armazenados em disco. Tá? Então, quando a gente fala de um banco de dados Oracle, ele é dividido em a instância e o database. A instância é a alocação de memória mais os processos backgrounds. O database, ele é basicamente aquela parte onde nós temos aqui a estrutura física, um conjunto de arquivos localizados em disco. E quando a gente fala dessa estrutura de armazenamento do banco de dados, a gente está falando dessa parte física, que de fato você tem ali vários arquivos, um conjunto de arquivos armazenados em disco. Tá? E aí, nós temos as estruturas lógicas também, que são criadas, né, e reconhecidas pelo banco de dados Oracle, e que não são possíveis você visualizar diretamente do sistema operacional. Então, quando você tem uma estrutura lógica, a gente está falando aí de uma TabSpace, tá? E ela contém arquivos físicos, mas dentro do banco de dados você vai ter aquela visão lógica do banco de dados. Tá? Então, você vai ter a visão da TabSpace System, Sysalk, Undo, TabSpace Users, Temps, e muitas vezes várias TabSpaces ali de algumas aplicações. Tá? Então, você pode ter essa questão de criar várias estruturas lógicas aí, como TabSpaces, tá? E ela está relacionada a várias estruturas físicas que são arquivos de fato que você tem dentro do banco de dados. Então, as TabSpaces ele pode estar relacionado a data files, a temp files. Então, ele tem uma associação da parte lógica com a física. E o DBA ele é o cara que ele entende, né, o relacionamento físico e lógico das estruturas do banco de dados. Então, a primeira coisa é você entender essa divisão específica que nós temos na arquitetura do Oracle Database, a parte lógica e a parte física.
quando você entende isso, cara, você já começa a entender como que você pode gerenciar essas estruturas de armazenamento. Beleza? Então, aqui nessa imagem, a gente consegue ver esse relacionamento, né, da parte lógica e física, e você consegue ver que existem mais estruturas físicas ali também, né? Você tem, por exemplo, um control file, que é o arquivo de controle. Quem é aluno da DBLCM, nós temos aulas específicas só para falar de control file. Tem um server parameter file, tem um password file, tem um online redo logs. Então, toda essa parte física é aquilo que você consegue, de fato, ver ali no sistema operacional. Lembrando que, a partir da versão 21C, vai ser mandatória a arquitetura multitenant, tá? E dentro da arquitetura de multitenant, se você não sabe o que é isso, calma, fica tranquilo. Você pode até colocar um comentário aqui embaixo, que a nossa equipe vai entrar em contato com você, para a gente poder, se você realmente quer aprofundar mais nesses conceitos, a gente poderia fazer um treinamento de uma semana só para falar de multitenant, tá? Porque, de fato, dentro da arquitetura multitenant também você contém essa parte física, né? Um CDB, por exemplo, ele vai ter um control file, ele vai ter um online redo log, ele vai ter uma ou mais temp files, ele vai ter um data file de undo, ele vai ter uma system, tá? Então ele vai ter vários arquivos ali relacionados. Mas é importante que você entenda que essa relação, cara, ela existe da parte física com a lógica, e inclusive existe também dentro da arquitetura multitenant, onde você tem essa estrutura de containers dentro do Oracle Database, tá? Então são elementos fundamentais aí que você precisa ter ciência, que você precisa realmente dominar. E aí nós temos essa perspectiva também dentro do CDB, e também é um pouco bem parecido essa parte de física e lógica também quando você não está na arquitetura multitenant, tá? Então, você tem um conjunto de table space, por exemplo, que pode estar dentro de um PDB, dentro de um pluggable database, e é legal a gente poder falar um pouquinho sobre isso. E aí, aprofundando um pouco mais sobre essa parte de estrutura, né, entender como que você pode gerenciar, você tem, por exemplo, os control files, né, que são arquivos de controle, onde você consegue ter ali as informações primordiais ali do seu banco de dados. Então, ele é recomendado que ele esteja multiplexado. Então, muitas vezes, na hora de você gerenciar uma estrutura de armazenamento, por exemplo, um control file, você tem que verificar se ele está multiplexado ou não. Se ele não está multiplexado, como que você pode multiplicar? Se ele tem cópias. Porque esse é um arquivo muito crítico para o seu banco de dados. Se você não manter a segurança dele, se você não tiver uma cópia dele, isso pode te gerar muitos problemas de fato. Então, são pontos que a gente consegue trazer aqui para que você consiga dominar, para que você consiga destravar o seu próximo nível. Além disso, os online redo logs, né, que são um conjunto de arquivos ali que rolam todas as transações dentro do banco de dados. Então, tudo que está sendo feito dentro do banco de dados, ele vai estar dentro do redo log. Se você não tiver os seus redus muito bem gerenciados, com os tamanhos adequados, com a quantidade de grupos adequados, com as cópias, né, com os membros dos seus grupos de redu, isso pode ter muitos problemas, inclusive de performance, tá? Inclusive, se você tiver uma falha, cara, muitas vezes você pode ter perda de dados, dependendo de como o seu banco está configurado. Então, a parte de reduz também é algo que está nesse gerenciamento aí das estruturas de banco de dados, que também são elementos muito importantes, tá? E ali você tem processos backgrounds, né, do log writer, por exemplo, que vão fazer essa interação, tá, da instância com essa parte do database, né, essa parte da estrutura de armazenamento, aí, por exemplo, quando a gente fala de redo log files, tá? Nós temos os archive redo log files, tá? Archive redo logs, que são quando você pode habilitar uma área de archive, né? Você pode habilitar os archive logs, que ele faz uma cópia dos online redo logs. Então, quando você precisa fazer uma recuperação point in time, eu preciso recuperar o meu backup da noite e depois aplicar as alterações até determinada hora, até determinado momento antes do problema que a gente teve, para poder recuperar o dado. Então, você tem os archive redo logs que você pode habilitar eles, tá? E, inclusive, você tem também a questão dos backup sets. Então, dentro da estrutura aqui do banco de dados, você tem a estrutura lógica, a estrutura física, e você tem a fast recovery area, que é uma área muito utilizada para recuperação do seu banco de dados. Então, você pode manter uma cópia do Computer Fryer, você pode manter uma cópia dos online redo logs, você pode manter os seus backups aqui e também os seus archive logs, que também são fundamentais ali dentro dessa estrutura de arquivos de backup. Beleza? Então, nós temos diversas estruturas onde a gente precisa saber que isso precisa ser gerenciado. Isso precisa, de fato, ter muitas questões ali, quando você tem um banco de dados, inclusive na nuvem, tá? Que você precisa olhar para ver se está configurado da melhor forma possível, se você está seguindo as boas práticas, se você está gerenciando de uma forma que está performática, que
que você não vai ter problemas de performance por conta que está sendo feito um bom gerenciamento dessa estrutura de storage do banco de dados. Pessoal, se você está muito perdido, não entendeu algumas coisas, tranquilo. Isso acontece realmente para quem está no nível iniciante. E nós temos um programa que é o Oracle Database do Básico Avançado, que ele é um programa que a gente consegue trazer para vocês exatamente esses pontos de como que você pode aprofundar dentro de cada elemento das estruturas de storage do banco de dados. Como que você pode gerenciar um online redlog, como que você pode habilitar os archive redlogs, como que você pode habilitar a tablespace de undo, como que você pode habilitar, deixar o control file multiplexado, como que você pode criar mais tablespace, adicionar mais data files, e tudo isso fazem parte da atividade do DBA Júnior, da arquitetura, e você conhecendo esses elementos, essa estrutura do Oracle, você vai conseguir destravar o seu próximo nível. Se você tem interesse, cara, em saber um pouco mais, deixa aqui nos comentários que a gente pode pedir para os nossos consultores entrarem em contato com vocês para poder explicar como que funciona o nosso programa. A gente tem uma metodologia bem diferente que a gente consegue te preparar para a certificação CP19, que a gente consegue, de fato, trazer para vocês vários elementos ali para você conseguir ser um profissional disputado e estar pronto para as melhores vagas do mercado. Beleza? Então, isso que eu queria trazer aqui, uma das principais atividades do DBA, esse gerenciamento das estruturas de storage do banco de dados. Isso acontece em cloud, isso acontece em on-premises, isso cai na primeira prova do ACP, isso é um tema para DBA Júnior. Se você, cara, é um DBA pleno e sênior, que provavelmente tem um cargo de sênior e não domina isso aqui, tem dúvidas sobre algumas atividades aqui dentro de alguma dessas estruturas, cara, você precisa estudar mais, você precisa fazer a prova do ACP, você precisa testar os seus conhecimentos para que você consiga ir para o seu próximo nível. Estou vendo que tem vários alunos aqui em peso, aqui, o Valério, o Dayton, o Jonas, show de bola, pessoal, obrigado aí pela participação. Então é isso, pessoal, vamos fechando aqui o nosso bate-papo de hoje. Se inscreva no nosso canal, habilite as notificações, lembrando que todas as semanas tem vídeos novos aqui no canal da DBOCM, tá? E se você também se inscreva na nossa plataforma de podcast, Apple Podcast, Spotify, Google Podcasts, para você não perder esses conteúdos, que essa experiência também vai estar disponível ali nas plataformas de áudio, beleza? Se inscreva aqui no nosso canal, habilite as notificações, porque todas as semanas a gente está fazendo vídeos novos para poder te ajudar a destravar para o seu próximo nível. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.